Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje é dia 9 de novembro. A nossa aula será de História, grupo 6, página 170, a conquista do Brasil. Acompanhe a leitura aí com a Charros, na página 170. Vocês estão vendo aí, né? A figura de um navio, são os almirantes portugueses chegando ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então vamos lá. Uma história de encontro entre dois povos aconteceu no ano de 1500. Como já vimos no capítulo 4, foi quando os navegantes portugueses chegaram pela primeira vez em terras que hoje formam o Brasil e encontraram aqui os indígenas, os moradores que aqui já viviam. Vamos compreender melhor como tudo isso aconteceu? Em 1498, o rei de Portugal, D. Manuel, era chamado de D. Manuel Venturoso, nomeou o navegador português Vasco da Gama para comandar uma expedição com a finalidade de contornar o continente africano para chegar até as Índias. Vasco da Gama e outros navegadores já exploravam o litoral da África, navegando pelos oceanos, e foram os primeiros europeus a atingirem a Ásia, contornando a África. Os europeus iam para as Índias para buscar especiarias, cravo, canela, noz moscada, seda, que eram produtos que não tinham na Europa e eram comercializados por um alto valor comercial. Página 171. Essas viagens ou expedições ficaram conhecidas como as grandes navegações. Então, todo esse período onde os europeus saíam em alto mar, especialmente pelo Oceano Atlântico, porque a Espanha e Portugal, eles ficam ali, fazendo limite com o Oceano Atlântico, eles são banhados, Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, eles se lançavam em alto mar, procurando novas terras. Quanto maior a quantidade de terras que um país possuía, mais rico ele era. Eles tinham como objetivo encontrar um caminho marítimo para as Índias, pois os europeus pretendiam estabelecer uma parceria para comercializar na Europa com alguns produtos muito valorizados, como a Charros já disse, cravo, canela, pimenta do reino, usados para temperar e conservar alimentos e também eram usados como remédios. Então, esses produtos eram chamados de especiarias, eram produtos bastante caros comercializados na Europa. 2 anos mais tarde, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral repetiu essa viagem, dessa vez fazendo um desvio para o oeste do Oceano Atlântico, em procura de possíveis terras. Em razão disso, a esquadra portuguesa, que era formada por 10 naus e 3 caravelas, sob a ordem de Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral da Bahia. Na verdade, o local exato do desembarque não é sabido ao certo. É ainda motivo de muita discussão entre Porto Seguro e Baía da Calábria. E esse descobrimento, essa posse de terras, se deu no dia 22 de abril de 1500. Então, a história conta que o local onde os portugueses chegaram foi Porto Seguro, na Bahia. Eles ancoraram os navios ali na Bahia e assim eles conseguiram chegar com as embarcações até a floresta onde os índios estavam, que era o litoral baiano. Observe no mapa a seguir o caminho percorrido por 3 grandes navegadores. Aqui nós estamos mostrando o mapinha do mundo. Vocês podem ver que tem o continente americano, a África, a Europa, a Ásia e uma partezinha ali da Oceania. Observe o mapa, as viagens de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Então, se vocês observarem, o que realmente interessa bastante para a gente é o caminho percorrido por Cabral, que são as setinhas pontilhadas. Cabral sai de Portugal, vai para o Brasil, atravessa aí, vai para o oeste do Oceano Atlântico, chega em Porto Seguro, na Bahia, e depois algumas caravelas seguem, contornam a África e vão para a Índia buscar especiaria. Uma caravela volta a Portugal, levando ao rei de Portugal, que na época era D. Manuel, a carta de Pero Vaz Caminha, contando como eram as terras que aqui eles haviam descoberto.
Primeiramente, a expedição de Cabral chamou a região da ilha de Vera Cruz, passando depois para a terra de Santa Cruz. Alguns anos depois, a descoberta do pau-brasil, as terras passaram a ser chamadas de Brasil, como conhecemos hoje. Então, a princípio, os portugueses e os europeus acharam que se tratava de uma ilha. O que é uma ilha, professor? É uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Quando eles começaram a percorrer as terras, perceberam que não se tratava de uma ilha, que era uma grande extensão de terra. Aí colocaram o nome de Terra de Santa Cruz, porque ali colocaram um cruzeiro para marcar, para demarcar que aquelas terras já tinham donos, e esses donos eram os portugueses, os europeus portugueses. Depois percorreram, viram que era uma grande, gigantesca extensão de terra, muita madeira cor de brasa, né? Então eles colocaram o nome de Brasil e esse nome nós temos até hoje. A chegada dos portugueses vista pelos indígenas. A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. Vindos de muito longe, com enormes embarcações, os portugueses, em especial os padres, foram associados à imaginação dos tupis aos grandes xamãs, que andavam pela terra, de aldeia em aldeia, curando, profetizando, falando de uma terra em abundância. Os brancos eram ao mesmo tempo respeitados, temidos e odiados, como homens dotados de poderes especiais. Então, depois, um pouco mais tarde, vieram os padres jesuítas, entre eles os dois que mais permaneceram os mais famosos, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A finalidade era catequizar os índios, era ensinar especialmente a religião católica aos índios, ensinar os índios a língua portuguesa e a ler e escrever. Depois vieram as profissões, sapateiro, costureiro, ferreiro, né? E assim os índios foram sendo doutrinados, né? Eles deixaram as suas características e passaram a seguir as características do homem branco. A página 173, o texto a seguir foi escrito por um indígena. E ele diz assim: antes de os portugueses chegarem, cada lugar de nossa terra tinha um nome. Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome. Mas logo os portugueses trocaram os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas, eles chamaram de Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Os tupiniquins já tinham dado nome para esses lugares. Os portugueses mudaram o nome da terra. Foi escrito, né, por um indígena, Eunice Dias de Paula, Amarante Elizabeth, História dos Povos Indígenas. Então vocês vão voltar aqui, fazer a leitura desse textinho novamente. Vão responder na página 173 as questões A e B. Vão virar a página na 174, vocês vão fazer as questões 2, 3 e na 175 vocês deverão fazer as questões, a questão 4, as alternativas A e B. Bom trabalho a todos e até a aula online.